Bom dia de novo. Bom dia. Vamos aqui, peraí, deixa eu só abrir aqui o material. Gente, por um minuto deu um bug aqui na minha mente. E eu não estava enxergando onde eu abri o material de vocês de geometria. Ai, meu Deus do céu, só eu mesmo. A gente está estudando Teorema de Tales, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui se a gente viu todos esses exercícios. Sim, agora a gente vai entrar em triângulos semelhantes. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela com vocês, tá? Gente, eu vou falar, viu? Hoje esse Zoom meu aqui tá terrível para abrir a tela, fazer compartilhamento. De vocês está funcionando perfeitamente ou tá ruim também? Carregou? Aí para vocês? Sim. Sim. A microfonia sua com a da Aline, né? A Alane e a Aline juntas, né? Tá dando microfonia. Semelhança de triângulos, tá? Então, a gente vai... aqui é só uma ampliação, tá? De uma imagem. Definição do que é polígonos semelhantes. Polígonos, eles vão ser semelhantes quando eles satisfazem essas duas condições. As medidas dos lados que se correspondem são proporcionais e as medidas dos ângulos que se correspondem são iguais, tá? Então, olha só. A gente tem aqui, ó, polígono semelhante, os ângulos iguais, lados proporcionais. Então, esses dois são semelhantes. Nós temos, os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. Eu posso dizer, ó, que o lado B e C aqui da minha figura 1 é proporcional ao lado B', C'. Aí vocês me perguntam, professora, como que eu sei se o lado é proporcional? Observem o ângulo. Tá vendo que todos os dois lados estão com os mesmos ângulos? 106 e 135? 106 e 135. Mesmo ângulo, o lado é proporcional, tá? Compreendido? Então, aqui a gente tem um polígono qualquer, corte paralelo a um dos lados determina ângulos iguais, mas os lados não são necessariamente proporcionais. Então, o corte aqui proporciona, ó, ângulos iguais e os lados não são proporcionais. Aqui a gente tem um triângulo qualquer, se a gente cortar, fazer um corte paralelo a um dos lados, vamos determinar ângulos iguais e lados proporcionais. No polígono, a gente não consegue o lado proporcional, mas no triângulo a gente consegue, tá? A forma de um triângulo fica completamente definida quando são conhecidos os seus ângulos. Então, na verdade, a forma de um triângulo vai ficar completamente definida quando são conhecidos dois dos seus três ângulos. Ou seja, se dois triângulos possuem dois ângulos iguais, o terceiro ângulo de ambos também será igual. Então, ó, nessa imagem aqui, nós temos dois triângulos. Vou chamar de triângulo 2. Então, a gente tem aqui, ó, o lado C, o ângulo C, é igual o ângulo C' aqui, ó. E os dois ângulos equivalem a 36, tá? Graus. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, quando o triângulo é semelhante, tem que dar 180. Então, ó, 125 mais 19, quanto que é? Cento e vinte e cinco mais 19 é quanto? 144. Isso. Agora,
Como que eu faço para mim saber quanto que está faltando? A soma dos triângulos é 180. 125 mais 19 é 144. Subtrai isso de 180. Está faltando quanto para 180? Vocês entenderam? Se eu subtrair, então, os ângulos que eu tenho dos dois triângulos, 180 menos 144, está faltando para completar os 180, 36. Então, esse ângulo C, que é o que eu não tenho, é 36 graus, tá? Então, se dois triângulos possuem dois ângulos iguais, então, consequentemente, eles possuem lados proporcionais. Aqui, ó. Tá? Definição de semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se e somente se possuírem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados correspondentes homólogos proporcionais. Quando eu falo ângulos congruentes, eu estou falando de ângulos iguais, tá? Então, olha só. Se nós observarmos nessa imagem, figura 1, figura 2, esses triângulos são semelhantes. Ó, ângulos iguais e lados proporcionais. Então, primeiro, o maior lado opõe-se ao menor ângulo. E segundo, todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Desigualdade triangular, ou seja, A é menor que B mais C, B é menor que A mais C e C é menor que A mais B. Seria isso. Então, vamos aos exemplos. Os triângulos A, B e C e A', B' e C', na figura abaixo, são semelhantes. Se a razão de semelhança do primeiro para o segundo é 3 sobre 2, determine os lados do triângulo A, B e C. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou dividir um lado que é semelhante ao outro. Então, ó, o lado BC aqui, quanto vale? A. Do triângulo 2, o lado B', C', quanto vale? 14. Então, vou ter A dividido por 14, que será igual ao lado AC, vale média quanto? Como que eu vou observar? Os lados são semelhantes. Olhe sempre os ângulos, tá? Então, vou chamar esse ângulo de linha, ângulo duas linhas, ângulo três linhas. O ângulo AC está o lado AC está entre os ângulos duas linhas e três linhas. Ele mede quanto no triângulo 1? B. No triângulo 2, o lado A', C' está entre os mesmos ângulos, ângulo duas linhas, ângulo três linhas, só que ele mede quanto? 12. Então, tá aqui, B dividido por 12 é igual ao lado C dividido por 10. Ó, lado C, né? Que é o lado que está entre os pontos, né? A e B, está entre o ângulo duas linhas e ângulo linha. No triângulo 2, esse mesmo lado mede 10. Aqui, ó. Todos eles, a razão é 3 meios. Então, agora, para mim descobrir quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C, eu vou isolar. Vou pegar, então, o A dividido por 14 é igual a 3 meios. Numa situação como essa, primeiro ano, o que a gente faz? Você tem uma igualdade e duas frações. O que você faz para se livrar da fração? A gente multiplica? Cruzado? Cruzado. Então, a gente vai ter 2 vezes A, 2A, certo? E 14 vezes 3. Quanto é? 42, né? 42. Para isolar o A, embora aqui não tenha esse passo, mas a gente faz aqui de cabeça juntos. 42 dividido por 2 é quanto? 21, tá? 21. Isso, então A vale 21.
Agora, para a gente descobrir quanto B vale, vamos fazer a mesma coisa. B dividido por 12 é igual a 3 meios, porque a razão é a mesma para todos os lados, tá? Então, vamos multiplicar cruzado. Nós vamos ter aqui 2B. 12 vezes 3. Quanto que é 12 vezes 3? 36. 36. 36 dividido por 2, B igual a 18, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. 2C vai ser igual a 30, né? 10 vezes 3, 30. Aí, a gente isolando o C, nós vamos ter 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 é quanto? 15. Então, ó, o lado A vale 21, o lado B vale 18 e o lado C vale 15, tá? Então, teorema fundamental. Se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Então, seria isso aqui, né? Nós temos aqui, ó, reta paralela entre os lados DE e BC. É igual, então, ó, vamos dizer que o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Então, ó, o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC, tá? Então, vamos lá. Exemplo. Se as retas DE e BC são paralelas, determine o valor de x. Então, ó, tem aqui um triângulo, tá pedindo para a gente determinar o valor de x, tá? Então, a gente sabe aqui, ó, que o lado correspondente 6 dividido por... Aqui a gente tem o lado 6, tá? Aqui a gente tem o lado medindo 8. E aqui a gente tem o x, tá bom? Então, a gente vai ter aqui 6 dividido... Nós vamos somar o total desse lado aqui, ó. Ops. Nós vamos pegar esse lado daqui e dividir pelo lado que ele é semelhante desse triângulo aqui, ó. Então, ó, o lado 6 é semelhante a quem? Ao lado 9 desse triângulo. O que a gente vai fazer? Meninas, vamos fazer assim. Não temos dois triângulos aqui? Vamos dividir eles para a gente enxergar melhor. Então, eu vou chamar aqui esse triângulo aqui maior, que é esse completo aqui, ó. E aí, ele vai ter o lado AB, total dele é 9. Como que eu sei que é 9? Porque aqui não é 6, aqui não é 3. Soma esses dois, eu vou ter esse lado total de AB. Quanto é? 9. O lado X permanece, tá? Aqui é o lado AC. No triângulo menor, a gente vai pegar a mesma coisa. Esse lado do triângulo menor está medindo 6, o lado DE mede 8. Só isso que a gente precisa. Então, a gente vai dizer que, ó, 6 dividido por 9, porque 6 ela é um lado homólogo ao triângulo AB. Então, 6 dividido por 9 vai ser igual a quem? A 8 dividido por quem? Por x, tá? Então, agora fica fácil. Multiplica cruzado, 6x é igual a 72. Então, ó, 72 dividido por 6, o x vai medir quanto? 12. Ficou claro para vocês? Sim. A mesma coisa aqui, ó. Que a gente tem uma figura, né? Obtenha x. Então, como que a gente faz para ficar mais fácil? Então, a gente tem todo esse lado medindo 15, esse 8, esse 17. Então, a gente tem um lado de todo o triângulo maior. Porém, o triângulo menor, a gente tem só x e 5. Vamos dividir os dois triângulos? O triângulo menor está aqui, ó. Lado x e 5. Os pontos do triângulo menor é o D, o E e o B. O triângulo maior já tem o lado A, o B e o C. Então, o lado
AB mede 15, está entre o ângulo reto e o ângulo de 90. Vamos falar que isso aqui é 60 graus, tá? O lado BC tá aqui medindo 17, tá? E o lado AC mede 8. Então, para a gente achar x, o que nós vamos fazer? Vamos observar os lados correspondentes. Então, eu tenho o lado correspondente, ó, 8 dividido por x, está entre os mesmos ângulos, vai ser igual 15 dividido por 5, tá? Que é esse mesmo lado correspondente, tá bom? Então, agora eu voltei, multiplicando cruzado, né? 15x vai ser igual 40, porque, ó, 5 vezes 8, 40. X vezes 15, 15x. E aí, isolando o x, nós vamos ter 40 dividido por 15, x é igual a 8 terços. Então, x mede 8 terços, tá? Então, aqui mais um exemplo para fechar. Para determinar a distância da árvore A, a árvore B, situada na outra margem do rio, marcaram-se os pontos C, D e O e efetuaram-se as medições indicadas na figura. Então, ó, eles querem marcar essas duas árvores. Então, nós temos uma figura como essa. O lado BA é o que a gente não conhece, esse lado 8 metros, aqui 80 metros, aqui 8 metros, e esse lado é 6. A gente vai observar quais os lados que são semelhantes. Então, podemos dizer que o lado AB é semelhante ao lado CD. Então, AB dividido por CD vai ser igual ao lado, ó, AO dividido pelo OC, tá? Ó, lado AO dividido pelo OC, que é o mesmo lado correspondente. Agora, a gente pode substituir. O lado AB a gente não tem, mas o lado CD mede 6. Então, nós vamos ter AB dividido por 6 é igual. O lado AO mede 80 metros. E o lado OC mede 8 metros. 80 dividido por 8. Então, agora a gente pode multiplicar cruzado. Ó. 8 vezes AB é igual. Agora, a gente tem 6 vezes 80. 6 vezes 80 vezes 80 é 480. Então, a gente vai ter aqui, ó, o lado AB é igual a 480 dividido por 8. Então, o lado AB mede 60 centímetros. Perguntas? Dúvidas? Não? Então, tá ótimo. Vou fazer a chamada, então, libero vocês, tá? De novo. Agora a chamada para geometria. Felipe. Felipe. Gislaine. Gislaine. Presente. Aline. Presente. Vinícius. Presente. Eduarda Camille. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Na verdade, está aqui os dois, né? Carlos Eduardo Santos, primeiro. Carlos Eduardo Santos. Cauã. O Assunção tá aqui, professora. Tá, eu já ia falar seu nome agora. Presente. Cauã. Eu que me perdi aqui nessa lista. Alane. Presente. Valber. Presente. Carlos Eduardo agora. Assunção. E Micaele.
Presente, professora. Presente. Então, meninos, por hoje é só. Os demais que não estavam na primeira aula, recado de novo, não deixem de olhar lá no Classroom, tem atividade lá postada para vocês, minhas atividades para essa semana, tanto para matemática quanto para geometria, tá? Então, por favor, não deixem de fazer, viu? Vale nota, cada atividade que vocês realizarem vai complementar a sua nota no final do bimestre para esse segundo bimestre. Então, deem uma olhadinha lá, tá? Toda semana vai ter atividade lá para vocês fazerem. Tchau, professora. Tchau, fica com Deus. Até amanhã. Até amanhã.